Eles têm o poder da representação do imaginário, a magia de expressar o belo. Ao som dos golpes de formões, com muita habilidade, técnica e perfeição, nasce a esperança do resultado divino de mais uma criação. Obras que se espalham pelo mundo afora. A origem da escultura em madeira remonta a muitos séculos. Na Áustria tem quase todas as cidades tinham um escultor. E tinha outra cidade que do tamanho de Trestilha que tinha 500 escultores. Então essa cultura, isso veio de muitos séculos atrás. Aqui em Três Itilhas, tudo começou com um jovem austríaco. Os primeiros imigrantes vieram em 1933. E entre eles já tinha um escultor amador, que era colono, mas nas horas vagas faziam essa escultura. Mas em 1935, aí veio um escultor jovem, com 23 anos, formação acadêmica. Esse deu um início da escultura em grande nível. Nos anos 38, 39, foi montada uma exposição em Porto Alegre, que ficou até nos anos 43. Quando o Brasil entrou na guerra, essas peças foram mandadas de volta e acabou essa exposição. Fez muita propaganda para Três Itilhas na época. Nos anos 40, em 48, foi feita uma cruz de 8 metros para o estado de São Paulo, em Sorocaba. Essa cruz foi paga com as doações que eles fizeram, enquanto que a cruz ainda nem tinha sido levantada. Que era uma época muito rica no estado de São Paulo, que o café estava num preço muito alto. Mas aprenderam com ele e o incentivo foi a grande procura das esculturas na época. 47, 48, quando ele fazia essas imagens grandes. E o que me impressionava, e todo mundo, e nossa família toda, que o José comprou um Calhambeque com carroceria. E levava nós para casa com o Calhambeque, nós tudo na carroceria pulando. O primeiro carro que tinha em Três Itilhas, então, de escultor, nós achávamos que essa é a profissão. A gente tem que ser escultor para comprar um carro. A primeira obra de um artista é inestimável. Naquele tempo eu morava com o pai ainda, né? E tinha 18 anos, quando eu fiz as primeiras aulas, porque os outros tudo saíram estudar e eu tinha que ficar em casa ajudar. Então, num dia de chuva, eu peguei um nó de pinho e daí eu fiz uma face de Cristo. E já na primeira saiu. Daí ele disse, pai, opa, então você vai ter que continuar nessa profissão aí. E a primeira obra que eu fiz, eu vendi para o chefe da Volkswagen, que comprou minha primeira cabeça de Cristo. E me arrependo até hoje que eu vendi ela, porque a primeira obra a gente nunca deveria vender, né? Mas naquele tempo o dinheirinho era bom também, né? E daí... A vinda dos primeiros imigrantes que desembarcaram do trem em Ibicaré e de lá até Três Itilhas de carroça. Isso aqui foi uma vez que tinha a Semana da Escultura, dizia uma coisa sobre imigração. Digo, mas o que eu vou fazer sobre imigração? Daí me deu na cabeça que fiz o desenho e fiz esse quadro, né? Vamos dizer, o meu sogro puxando os bois e a carroça vindo, tem um desenho de um trem em cima e depois eu vou vindo junto, né? Esse foi um quadro que eu fiz sobre a migração, né? A escultura, como meio de sobrevivência, também tem o poder de unir e fortalecer a relação familiar. Nós trabalhamos aqui, eu, a minha esposa, a minha filha e o meu filho também, quando ele está de folga na escola, ele ajuda, né? Então eu faço a parte de entalhe, a minha esposa e os filhos fazem de lixação e pintura. Eu faço mais peças pequenas, que nem alpinista, divinos,
carancas. Quando estou no sítio, eu acho um pedaço de uma raiz, daí eu levo ela para casa, daí eu lavo ela, daí eu olho ela bem uma vez, daí começa, né? Nunca joguei nenhuma fora, então funciona. Porque eu também comecei, quando eu voltei da Áustria, de esculpir, né? Antes eu nunca tinha feito escultura, né? Então, assim, praticamente nós fomos aprendendo junto, né? É que eles estão em casa, né? Então, que nem a gente trabalha, eles trabalham junto e que eles estudam, né? A Andressa faz a faculdade à noite, o Vitor estuda aqui no colégio. Então, durante o dia todo mundo trabalha, né? Como sempre, ser feito sempre, né? Em primeiro lugar, agradecer, né? Que se nós não fizesse isso, estaria talvez eu trabalhando aqui, ela estaria trabalhando bem num outro lugar. Assim, nós criamos nossos filhos em casa, junto, sempre junto com nós. Eles nunca precisaram ir numa creche, foram porque meio-dia que foi assim, mas senão não era a necessidade. Foi sempre uma família reunida e nós ganhamos, sobrevivemos com isso. E bem gratos, né? Alguns dividem a profissão com outras atividades. Inspiração entre melodias e formões. Na verdade, dentro da escultura possibilita isso, né? Poder sair, tocar, fazer alguma apresentação de tarde ou de manhã, num horário que a gente é mais flexível com os horários, né? Então a gente vai tocar às vezes de tarde, daí para melhorar a gente vem à noite trabalhar com a escultura, né? Que nem quando a gente toca com a banda dos tiroleses, vamos supor, ali tem momentos de funeral que a banda toca também, né? Então geralmente às 16 horas, os horários bem, para quem trabalha fixo numa empresa, vamos supor, é complicado essa saída. Então para nós é um pouquinho mais fácil, né? Porque a música na verdade inspira, né? Você tocando música, às vezes você volta melhor do que quando você estava esculpindo antes, né? Hoje com o nosso maestro Marcos, né? Ele trouxe muita música e a banda está vivendo um momento um pouco diferente, que todo ano agora tem música nova, então, e hoje com a internet, toca música no celular, a gente consegue abaixar a música que a banda, vamos supor, está tocando, está ensaiando, a gente está escutando aqui, estou esculpindo no meu ateliê, estou tocando a música, então ela já vai facilitando, né? Você já acaba conhecendo ela melhor, chega no ensaio, você já está um pouco melhor, né? O ato de esculpir a madeira bruta e torná-la única desperta o fascínio do ser humano. Imagina sob o olhar de inúmeras pessoas ao vivo no maior parque da América Latina. O Parque do Beto Carreiro me chamou para fazer Eles tinham uma ideia de fazer tipo uma oficina ao vivo para as pessoas. Para que a pessoa ao visitar tipo a Vila Germânica, como a Vila Germânica já tem o estilo europeu, que tivesse artesãos na Vila Germânica fazendo essa arte antiga, que seria escultura, né? Assim, o pessoal já podia dar uma... Além de visitar, ainda podia ver o trabalho dos artesãos. A pessoa se sentiria como se estivesse na Europa. Esse era o objetivo, sabe? E daí eles me chamaram para trabalhar lá na parte de escultura em madeira. Eles nunca imaginavam que fosse assim. Assim, o trabalho, né? Que se usasse navalhas de metal para se conseguir chegar naquela arte. Mas a aceitação é muito boa. E o pessoal ficava às vezes 2 horas ali para ver, porque como eles sabiam que eu ficava no parque enquanto o parque estivesse funcionando, eles ficavam comigo um pouco, iam nos brinquedos e de lá 2, 3 horas voltavam para ver realmente se comandava o trabalho. A experiência é boa, porque lá eu encontrei outros escultores, não em madeira, que seria o escultor em isopor, em concreto, em cimento, né? A gente era uma equipe de 5 pessoas, assim, 5 escultores de diferentes materiais. E isso abriu um leque muito grande para mim, de ver como as coisas funcionam, da possibilidade de trabalhar em conjunto. Isso foi muito bom, essa experiência, né? E cada um veio de uma região do Brasil. Durante 2 anos eu fiquei lá com esse pessoal, que foi o tempo que durou esse projeto, né? Artista tem outra visão do mundo. Uma madeira defeituosa, sem valor e descartada,
se torna uma encantadora e valiosa obra de arte. Um tempo atrás eu fiz uma via sacra. Ela era uma via sacra grande e aqueles restos de madeira eu tinha, assim, muita pena de me desfazer daquela madeira, porque não servia para muita coisa, mas ao mesmo tempo era uma madeira bonita, era um cedro bonito. Então eu deixei sempre aqueles pedaços de madeira encostados na parede, sempre olhava para eles assim e pensava, um dia eu vou fazer alguma coisa. Aí minha mãe dizia assim, vamos, essa madeira tá aqui incomodando, né? Daí eu falei, não, mãe, deixa ali que algum dia vai sair alguma coisa. E aí, uma vez, eu olhei para a escultura e eu vi aquela figura feminina assim, magrinha, com um vestido voando com o vento, assim. E daí eu imaginei isso. E daí peguei aquela madeira e fui trabalhando e fui criando. E a partir dessas madeiras, dessa via sacra, eu criei toda a questão das figuras femininas com os vestidos longos, com os vestidos mais essa linha mais reta, mais estilizada, né? E daí depois esses rostos maiores, eles foram surgindo realmente a partir das madeiras que foram dando mais problema, assim, que eu não podia fazer as vias sacras, que eu não podia usar para um trabalho mais clássico. Eu fui criando essas figuras, fui refazendo na madeira as mesmas figuras que eu desenhava no caderno desde criança. A escultura do entalhe remete à preservação das origens. Essa que eu faço é uma técnica muito antiga, né? Então se chama Kerbschnitzerei. Então antigamente eles faziam enfeite nas salas, nos ambientes deles, nas casas antigas, né? Teto, baús fizeram, né? Não é muita gente que faz isso, mas tá todo mundo, qualquer um pode aprender esse tipo de trabalho. Eu faço quando tem tempo, mas eu não tá, que nem outros fazem crochê ou tricô, eu faço esse trabalho. É gostoso de fazer, a gente desliga, é uma terapia. Eu aprendi com meu marido. Comecei a fazer uma tábua, né? Já saiu uma obra, né? Tipo uma mesinha. Pensar o que eu vou fazer, vou desenhando e depois quando está pronto, daí eu pego, nesse caso eu vou ter que pegar um formão, porque é muito fundo. Mas se é mais para cima, daí eu pego uma faca. Né? Daí eu vou entalhando. Essa que eu faço com uma faquinha especial. Né? Essa dá para fazer. E aqui também com uma faquinha, daí já consigo tirar, tem que afiar bem. E até que está pronto. Né? Essa aqui é do nosso teto do restaurante velho e eu fiz bastante entalhe desse. Com a influência do pai, a próxima geração de artistas de Três Itilhas deve continuar. Na verdade, para mim é muito interessante, principalmente eu ter sempre tido esse contato, tendo, no caso, a oficina com o pai. Desde pequeno, de pequeno até eu não pensava talvez como profissão, mas sempre era pelo menos o lugar que eu brincava e coisa assim. Fui começando a fazer algumas coisas na escultura, o pai até ele sempre falava, não precisa seguir como profissão, mas é sempre alguma coisa boa a se aprender, a se ter o conhecimento das ferramentas e coisas assim. E fui pegando um pouco do gosto justamente, então, e eu poder ter isso junto com meu pai, eu fico muito feliz de poder estar esculpindo com ele. E eu fui meio começando também, Cabeças de Cristo, ultimamente eu estou estudando um pouco os rostos, as coisas assim. E planejo principalmente agora estar podendo estudar várias áreas, mas também entrar mais para o corpo, conseguir começar um pouco de estudo nessa parte também, na anatomia. Sempre tem o pai que eu chamo para dar uma ajuda, ou às vezes mesmo dar uma olhada, uma direcionada, ou tanto na parte diretamente da madeira, quanto de referências, ou com fotos, com coisas assim, de que eu consiga ter justamente
acabar estudando, não só repetindo o erro. Ele me cobra num sentido bom, no sentido de evolução, e também sempre é muito parceiro para estar elogiando e junto. A tradição da escultura tresilhense passa de geração em geração, mas também conta com novos conhecimentos adquiridos na Europa. Então, esse período que eu fiquei lá, ele foi um período bem intenso, porque a escola, ao mesmo tempo, abriu as portas para tudo que eu quisesse aprender além do que já tinha na grade curricular. Como eu já fui com bastante experiência para lá, eu avancei estágios, porque eu já tinha uma base aqui, eu já sabia coisas que meu pai tinha me ensinado, então não havia por que eu ficar perdendo tempo com aquilo. E assim eu fui passando de turmas para outras turmas, né? No período que eu tive lá, realmente eu tentei explorar todas as áreas, todas as fases difíceis do entalhe, eu tentei explanar junto com os professores e ver como eu poderia aprender. Para depois que eu viesse para cá, eu achar o meu estilo, a minha forma de criar. Então, nessas bienais, você vê a realidade de cada artista de cada país, o que está acontecendo em cada país, né? Eu fiquei muito lisonjeada porque a minha obra estava lá no mercado americano, lá, e ela estava sendo bem aceita. Eu recebia a medalha de prata pelo voto popular. Então, isso para mim é gratificante, você saber que você está na América do Sul, mas o teu estilo, o teu trabalho, a tua criação tem mercado lá fora e tem apreciação pelos estrangeiros também. Quando o trabalho é feito com amor, o resultado é sempre melhor. Tenho 53 anos de conjunto e nesse tempo as músicas para você decorar, tem muitas músicas, né, cantar. Então o que eu fazia, né? Você começa uma peça, põe, ou você ainda não tem a melodia, põe o som do lado, né? E junto a letra. Lá na parede você gruda a letra, né? E aqui você está entalhando, né? No começo as músicas mesmo você tem que pegar a melodia antes, né? Então você tem que ouvir ela, põe ela no som, né? E depois você vai esculpindo, ouvindo. Quando está em melodia, põe a letra junto, né? Conrado ali foi meu professor. E o primeiro que ele ensinou a nós foi o nó de pinho, né? Começamos praticamente, todos os escultores começaram com o nó de pinho. Então eu até hoje, né? Cada pouco eu tenho que fazer uma série aí de 30, 40 nó, né? Para ter algumas pecinhas pequenas, né? Porque geralmente nós trabalhamos aqui é mais por encomendas. São todas peças encomendadas, né? E para ter algumas peças aqui, nós então fizemos bastante esse nó de pinho. Também fizemos peças pequenas, né? Para ter, né? Junge, far nie wieder hinaus. Ich mag mir Sorgen dich. Denk auch auf morgen, denk auch auf mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Além do tradicional, os artistas locais também usam outros materiais, principalmente quando se trata de monumentos de grande porte. E lá nos anos 80 ainda, eu comecei a abordar outros temas, a colocar coisas que normalmente não se fazia aqui em Três Itilhas, né? E a partir de um determinado momento, eu comecei a me interessar muito por escultura em espaços abertos também, escultura para monumentos, para espaços públicos. E aí eu tive que procurar outros materiais também, porque a madeira é um material melhor que a gente tem para um espaço interno. Continuo fazendo bastante trabalhos sacros para igrejas e coisas assim. Já numa parte de fora, eu comecei com concreto, fazendo os monumentos grandes. Até na cidade tem aquele monumento lá no Parque do Imigrante, a estátua do fundador aqui no centro também. O concreto ele tem umas limitações assim de resistência para detalhes pequenos,
Aí eu comecei com bronze também. Foi um tempo, eu deixei meu ateliê parado lá uns meses, onde eu fui atrás de conhecimento sobre fundição, sobre essa parte toda, a parte, né, que é complicada no bronze. E me abriu um outro caminho, muito interessante também. E depois disso foram entrando outros materiais, poliéster, fibra de vidro, coisas assim, que foram complementando o trabalho. Então, eu hoje acho muito interessante continuar com a madeira, mas ter alternativas tanto de materiais como de temas, né? Para o artista, a criatividade não tem limites e o resultado de uma peça pode ser surpreendente. Então as plantinhas que ficam mais cheinhas ali em cima, elas imitam um cabelo mais afro, né? Então por isso que eu acabo fazendo elas ficarem mais... Mas elas são mulheres, são femininas. Essa daqui, que foi da Semana da Escultura que eu fiz, não tinha a intenção de fazer com cabelo, né? Aí surgiu depois. Daí essa daqui, eu peguei uma obra que estava começada aqui em casa, porque ela estava toda rachada, ela tinha sido abandonada, né? Então eu peguei e resolvi, eu vou fazer uma escultura de uma cabeça. Essa aqui eu pensava em fazer plantar umas trepadeiras ali assim atrás dela, só que acabou ficando difícil. E eu comecei a testar fazendo as menores, entendeu? Só que eu queria usar ela da forma que eu pudesse incorporar as rachaduras, que eu não tivesse que corrigir isso, né? E aí saiu toda a série delas. Daí essa não tem cabelo e nem vai ter, mas ela tem essa rachadura bem aqui no coração, né? Então, que diz muito sobre ela. Uma mulher olhando para o seu interior com o olho fechado assim, ela tem muito arquétipo nisso, né? A mulher, ela não é só essa pessoa, ela é todo o passado de todas as mulheres. Tudo que eu tenho de feminino eu passo para elas. E eu acho que no interior delas, né, tem muita coisa que ninguém consegue ver, que a gente não transparece, né, mas guarda. O ofício da escultura é um grande desafio, mas às vezes o escultor vai além. No caso, ele era caminhoneiro e um dia ele sofreu um acidente e ficou preso debaixo do caminhão. E daí no momento o caminhão também começou a se incendiar, né? Daí no momento ele só chamou por Nossa Senhora Aparecida e na hora o pé dele soltou e daí ele acredita que foi o milagre que salvou ele. E desde então ele sempre quis fazer uma homenagem a Nossa Senhora Aparecida em agradecimento, né? E o filho dele me procurou. E o que eu consegui sugerir é uma imagem desmontável que a gente pudesse transportar, né? E daí chegamos nessa medida de 18 metros e pouco, né? Na verdade, com a capela ela fica com mais de 24 metros, né? 24, 25 metros. E daí a gente acabou fechando, mostrei uma maquete que eu fiz para ele. Daí casou, né, em cima da capela, daí foi aprovado por eles, eles gostaram. Daí a gente começou a fazer os projetos de engenharia e já comecei a fazer a estrutura e metálica e a parte da escultura, né, que foi feita em resina. E daí ano passado, em outubro, já foi inaugurado, no dia da Nossa Senhora Aparecida. Para mim foi o trabalho um dos mais difíceis que eu já fiz, mas assim, na hora que a gente montou ela lá, daí aquela sensação valeu toda a pena. Tanto é até hoje, né? O pessoal sempre comenta e foi um sonho para eles e para mim foi uma realização enorme. Você viu parte dos escultores tresitilienses atuando em seus ateliês. Os espaços são abertos para visitação, onde os artistas produzem, expõem e vendem suas obras. Eu tenho muito orgulho de a gente estar podendo fazer um trabalho junto aos escultores. E a gente não mede esforços, nem um momento, para fazer algo para esses artistas fantásticos que nós temos em Três Itilhas. Então a escultura aqui em Três Itilhas,
ela foi o grande ápice de quando se iniciou o turismo, porque o início do turismo ele aconteceu exatamente porque as pessoas começaram a vir para Três Itilhas porque sabiam que tinham artistas, que tinham escultores que desenvolviam obras sacras. E as primeiras exposições que aconteceram foram com escultores. Com certeza, todos sabem que a escultura veio de berço, junto com os nossos imigrantes, e ela é um marco muito forte no nosso município hoje, que tem, sem sombra de dúvida, levado obras a todo o Brasil, para que não dizer para o mundo. A representação da escultura no nosso município, através dos escultores, daqueles que já não estão mais conosco, daqueles que ainda estão desenvolvendo as suas atividades e também aqueles que estão por vir, porque certamente nós vamos ter gerações que vão se interessar pela escultura também. Tenho aqui em mãos um quadro que transcreve a Lei 12.144 de abril de 2002, casualmente no mandato que eu estava aqui frente ao Executivo, uma preposição do então deputado Reno Caramori e governador Esperidião Amin, que a Assembleia Legislativa e o governador reconheceu da capital catarinense os escultores e da escultura em madeira para o município de Três Itilhas. Então isso aqui também faz parte da história e é um mérito de todos os escultores. O escultor seleciona uma porção de madeira e nela imprime uma ideia. Sem mudar a sua essência, transforma-a em arte, admirável aos nossos olhos. O melhor é ver que o escultor transforma a sua própria vida. Faz dela outra obra de arte, preciosa para si mesmo, pois revela-se nela. Ao mesmo tempo, percebe que o olhar de quem vê acaba voltado a ele mesmo, pois o admirador da obra sempre busca o olhar do Criador da obra. Sem diminuir a sua essência, torna-se mais humano, pois se entrega na mesma humildade da madeira e lapida-se pelos golpes, um verdadeiro sacrifício. Oxalá todos nós possamos nos deixar fazer enquanto fazemos, tornando-nos humanamente mais lapidados.